Medicina preventiva, ela tem o objetivo da gente olhar para as principais causas e fatores, que estão associados a questões de saúde e agir de uma forma já a prevenir certos quadros, e problemas e dificuldades que a gente tem em relação aos quadros de saúde, Eu, como profissional da saúde, acredito muito nesse tipo de trabalho, acho importantíssimo. Para mim, cuidar da saúde tem muito mais a ver com prevenção, e promoção, ou seja, quando eu consigo promover um estado saudável na minha vida, do que depois lá na frente ter que correr atrás, para curar, ou para retomar o quadro saudável que eu já poderia ter evitado que fosse desequilibrado, ou que entrasse em algum processo de desarmonia. Então, o objetivo basicamente é esse: a gente cuidar para que as coisas fiquem saudáveis ou se mantenham o máximo possível dentro do quadro de saúde, para a gente não ter que ir lá na frente ficar correndo atrás de curar uma série de questões que talvez não precisasse. E o que eu percebi no ambulatório? Que realmente tem uma série de coisas que, se a gente conseguir prevenir, e trabalhar previamente, a gente não precisa depois ir lá para o ambulatório, com problemas já de saúde física e mental, inclusive, que a gente pode evitar ou pode cuidar mais no dia a dia, para que não gere um quadro ou um transtorno mais grave lá na frente. Eu via muita gente me buscando lá, me procurando para fazer consulta de terapia no ambulatório, com problemas já, com transtornos, com desequilíbrios psicológicos, e que a pessoa não precisaria ter chegado naquele ponto, se ela tivesse se cuidado um pouquinho antes. Então eu estou aqui para trazer exatamente essa minha experiência, de como é que a gente já pode cuidar de algumas coisas previamente, para não ter que ir lá na frente depois buscar ajuda nos ambulatórios com os diversos médicos e profissionais de saúde. Eu estou trazendo alguns temas de início, porque eu entendo que são básicos, que são importantes e que sem eles a gente não consegue caminhar, Mas eu quero deixar esse espaço aqui totalmente aberto, totalmente à disposição para vocês trazerem quais as questões para vocês que vocês acham importante, que temas vocês gostariam de discutir, o que vocês sentem falta para a gente tentar contribuir para vocês aqui no dia a dia, Então é uma troca, vocês também podem trazer comentários, sugestões, dicas, necessidades, tudo que vocês trouxerem vai ser utilizado por mim para poder entender melhor a necessidade do grupo e poder desenhar melhor outros temas, outras ações, outras palestras, tá bom? Então fiquem sempre muito à vontade. O que eu trouxe para a gente iniciar, uma primeira discussão aqui, é o tema do autoconhecimento, É um pouquinho disso que eu gostaria de discutir com vocês hoje, mostrando a importância desse tema para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Por que o autoconhecimento é importante? Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe o que fazer com a gente. Basicamente é isso. Então, por exemplo, no caso de vocês, que é um grupo que está todo mundo aqui pelo mesmo motivo, todo mundo fuma e todo mundo tem o objetivo de parar de fumar, certo? Como é que eu vou entender esse meu funcionamento? O que me leva a fumar? O que me leva a ter esses benefícios que o cigarro me traz? Quais os comportamentos que me levam a me manter nesse vício?
Quem sou eu? Como é que a minha história me trouxe até aqui hoje, desse jeito que eu tô aqui agora? O que o cigarro tem a ver ou não tem a ver com isso na minha vida? Quais outros vícios eu posso ter e não estou percebendo? Quais são os meus padrões? Como eu funciono? Né? Então, esse entendimento vai dando pra gente uma outra forma de enxergar as coisas. E vai ajudando a gente a modificar e a transformar aquilo que a gente reconhece em nós, que a gente não gosta, ou que a gente quer fazer diferente, ou que a gente quer entender melhor por que é assim e poder administrar isso de uma outra forma, né? Então, eu percebo, né, até pela minha experiência anterior, que eu disse aí para vocês lá no ambulatório, as pessoas chegam para pedir ajuda, não estão bem, estão adoecidas, estão com uma série de questões e elas chegam muito cruas em termos de autoconhecimento. Elas chegam pedindo ajuda, dizendo, olha, eu preciso de ajuda, eu não estou bem. E quando eu vou conversar com as pessoas, eu percebo que elas não se conhecem, que elas mal pararam para, né, perceber o que está acontecendo com elas, o que levou elas a chegar no ponto que elas chegaram aqui agora. Então é uma coisa que eu percebo que é muito importante a gente já trabalhar previamente, seja para evitar algum quadro lá na frente, ou seja para conseguir entender onde eu estou agora, como é que eu vim parar aqui e o que eu preciso fazer daqui para frente, o que eu preciso mudar daqui para frente, quais as causas que eu preciso mexer daqui para frente, para que eu possa fazer diferente na minha vida. Aí é que entra o autoconhecimento, né? Então, sair do automático, é isso que eu percebo que deixa a gente patinando por muito tempo. Vamos tentar, pessoal, sair um pouco do automático. Tentar prestar mais atenção no dia a dia. Desde as coisas bobas do dia a dia, desde a hora que eu acordo, ficar mais atento. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Como é que está sendo o meu dia? Que coisas estão acontecendo no meu dia que estão me fazendo reagir de uma forma ou de outra? O que eu estou sentindo? Quais os pensamentos que estão vindo na minha mente? Então, começar a trazer mais para vocês no dia a dia essa noção do quanto é importante a gente sair um pouco do automático. Veja, a gente tem uma vida corrida. A gente acorda, a gente sai correndo já para resolver coisa, é casa, é família, é trabalho, ou dentro de casa mesmo, agora com a pandemia, arruma uma coisa, arruma outra, caça um negócio para fazer e não sei o que. A gente olha o tempo todo muito para fora. O que está acontecendo, as coisas, eu vou ficando agitado, ou eu vou ficando desanimado, ou eu vou tentando achar alguma coisa para me distrair. A gente está o tempo todo olhando para fora e a gente olha muito pouco para dentro. A gente não aprende a fazer isso ao longo da vida. Quantas vezes a gente já se perguntou na vida: quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha história? O que me trouxe até aqui? O que significa viver para mim? Como é que eu estou vivendo? Qual é o sentido da vida para mim? Quais são as minhas características? Como que eu me defino? Qual é o meu perfil? Qual é a minha personalidade? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de não tão bom? O que eu gostaria de mudar? O que eu gostaria de manter? Como eu estou conduzindo a minha vida? Quais as minhas metas? O que eu estou fazendo para atingi-las? Como é que eu estou lidando com tudo isso? Essas perguntas parecem bobas, mas elas são essenciais, elas são importantes. Porque quando a gente se desconecta da gente mesmo,
quando a gente se perde e só toca o barco ali no dia a dia, empurrando as coisas com a barriga e levando as coisas no automático, é quando a gente adoece. É quando a gente não percebe mais o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, como é que as coisas do mundo estão me impactando, como é que as minhas coisas estão impactando no mundo, né? Como é o meu mundo interno, que pensamentos eu tenho, que sentimentos eu tenho, que emoções eu tenho. Agora conectando mais em relação ao próprio cigarro, né? Qual é o papel que o cigarro tem na minha vida? Qual é a parceria que eu estabeleci com o cigarro? No que ele me ajuda? O que ele traz para mim que eu não consigo sem ele? Ele me oferece alívio? Que alívio? Alívio do quê? Do que eu fujo para conseguir alívio no cigarro? Enfim, perguntas, gente, reflexões. Então, o primeiro chacoalhão, né, que seria importante todos nós darmos a nós mesmos, é esse chacoalhão que eu diria do autoconhecimento, autoobservação, autopercepção. Começar a perceber, a observar, a identificar melhor meu mundo interno, meu mundo externo, como esses mundos se relacionam, como eu reajo às coisas que acontecem no meu dia a dia, como as coisas que acontecem no meu dia a dia me impactam, como eu cheguei até aqui hoje, desse jeito que eu tô aqui agora, o que foi que me trouxe aqui? Como é que eu olho a minha caminhada, a minha história e daqui como eu quero seguir caminhando? Onde o cigarro entra nisso e como é que eu posso entender o papel dele aí? Então são perguntas, são questionamentos importantes, porque isso vai me dar uma profundidade e vai me dar um entendimento maior para eu tentar aos poucos mudar o que eu tiver que mudar, transformar o que eu tiver que transformar, entender o que eu tiver que entender. Eu não mudo nada que eu não vejo, que eu não conheço, que eu não sei como funciona, né? Então, quando a gente fala assim, o que eu tenho que fazer para parar de fumar? Como se fosse uma mágica, a gente sabe muito bem que não tem mágica, né? Primeiro a gente precisa entender, bom, como que o cigarro entrou na minha vida? Qual é o papel que ele tem? Que benefícios eu tenho com ele? E todo esse entendimento vai me ajudar aos poucos a perceber, olha, e se eu fizer isso? O que muda? E se eu fizer aquilo? O que muda? É claro que tem algumas estratégias que daqui para frente, o objetivo dessas palestras que eu estou começando com vocês é trazer, sim, técnicas, estratégias. A gente vai falar, a gente vai ter um dia específico para falar como lidar com sentimentos e emoções, ansiedade. A gente vai ter um dia específico para falar sobre mudança de hábitos e procrastinação, coisas que a gente vivencia quando a gente tenta lidar com qualquer hábito nosso, seja comer, seja fumar, seja consumir qualquer outro tipo de substância, seja qualquer outro tipo de vício, compulsão, ou até mesmo um hábito não saudável, que eu não tenho vício, mas que não é saudável. E eu faço todo dia porque já está no meu automático, né? E eu vou fazendo porque eu acho que é assim mesmo, me ensinaram assim, eu aprendi assim, eu reproduzi assim, e assim eu fui fazendo. E aí, eu tenho uma dica, né, para oferecer para vocês,
que a gente pode tentar utilizar, quando eu falo de essa história toda de autoconhecimento, começar a se observar melhor, começar a se perceber melhor, observar o que acontece no meu dia a dia, observar quem sou eu, como eu reajo, quais são os meus comportamentos. Quando eu falo disso, as pessoas às vezes se sentem um pouco confusas. Mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia? Como é que eu vou ficar prestando atenção, sair do automático? O que eu tenho que observar? Eu não entendi direito isso. Então, uma dica prática que eu costumo dar para vocês é, por exemplo, é só um exemplo, é só uma sugestão, mas cada um pode fazer como achar que deve. É, por exemplo, a dica do diário, né? Então, se eu tenho um diário, pode ser um caderno, pode ser uma agenda, pode ser um bloco de papel, onde eu posso começar a escrever ali o que aconteceu no meu dia, o que eu senti naquele dia, quais foram os meus pensamentos, quais foram as minhas emoções, os acontecimentos, as frustrações, o que teve no dia de hoje que me fez bem, ou o que aconteceu no dia de hoje que não engoli, não passou até agora, aquela discussão que aconteceu de manhã, eu fiquei embrulhada, não falei o que eu queria ter falado, o que eu queria ter falado para aquela pessoa, deixa eu escrever aqui no meu diário. Tô dando exemplos, né? Coisas que a gente vai notando às vezes no nosso dia a dia, mas passa batido, vai pro automático, eu não processo que aquilo aconteceu, então, mas aquilo fica em mim, aquilo gera pensamentos, aquilo gera emoções, aquilo gera sensações dentro de mim, e se eu não percebo, se eu não presto atenção, se eu não olho, aquilo começa a me afetar. Eu começo a ficar mais agitada, eu começo a ficar mais irritada, ou eu começo a ficar mais deprimida, aí aquela sensação vai me incomodando, eu não sei de onde aquilo veio, eu não sei o que está acontecendo comigo, e de repente esse é o momento onde eu busco, por exemplo, um cigarro, para dar aquela relaxada, aquela aliviada, e eu nem sei de onde veio, nem sei por que veio, nem sei o que aconteceu, só sei que eu preciso acender um cigarro. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um passo atrás e começar a entrar em contato mais perceptivo com a gente, com a nossa vida e com o nosso dia a dia, para começar a entender melhor. Bom, né? Então quais são as coisas que me afetam? Quais são os principais gatilhos que de repente me fazem fumar mais? Nossa, esse dia eu fumei 3 cigarros, nesse eu fumei 10. O que aconteceu? Então no diário eu posso escrever também, por exemplo, quantos cigarros eu fumei, né? Ou qual foi a minha sensação quando eu fumei tal cigarro. Tudo que eu consigo perceber, tanto no meu mundo externo quanto no meu mundo interno, é importante que eu possa prestar mais atenção, observar, conectar melhor as coisas, me questionar, refletir e não simplesmente deixar a onda levar, né? E querer da noite para o dia, de repente, eliminar, né, um sintoma da minha vida, que é a vontade de fumar. Não, ele está lá porque ele traz benefícios, ele oferece algum tipo de alívio. Onde na minha vida eu tenho dificuldade de lidar com as coisas, não encaro de repente, não vejo, passa batido, e aí aquilo se acumula dentro de mim, e aí eu preciso de uma válvula de escape. Percebem o que eu tô querendo dizer? Algumas pessoas
né? Às vezes já passaram por alguns processos terapêuticos, né? Ou já passaram por algumas situações de vida que elas já foram levadas a ter esse tipo de reflexão, a aprofundar um pouco mais isso. Outras ainda não. Então aqui nas palestras, como é o meu primeiro contato com vocês, eu estou sentindo primeiro quem é o público para entender o quanto eu vou aprofundar o meu discurso daqui para frente, tá? Então quem já está bem familiarizado com esse tipo de linguagem, com esse tipo de discurso, legal, ótimo, a gente só reforça isso hoje e para as próximas a gente vai aprofundando isso. E quem não estava, quem nunca tinha parado de repente para fazer uma reflexão dessas, ou para conhecer uma técnica como por exemplo a técnica do diário, está conhecendo agora e pode tentar colocar isso mais em prática no dia a dia, tá? O diário, gente, além de você escrever o diário, que já é terapêutico, porque você está colocando no papel, então você organiza melhor as ideias, né? Porque às vezes está tudo muito confuso na nossa mente. Quando eu tenho que pegar aquilo e colocar no papel, montar uma frase, escrever, traduzir em palavras o que está acontecendo comigo ou o que aconteceu no meu dia, isso é terapêutico por si só, porque eu já organizo melhor. Aquela bagunça que estava na minha mente, eu organizo melhor no papel. E não só isso, eu tiro de dentro de mim e eu coloco para fora, eu coloco no papel. Então, é uma ferramenta de organização mental, é uma ferramenta de alívio mental. Isso é muito importante, né? E depois que eu escrevo no meu diário, vamos supor que eu escrevi a semana inteira no meu diário. Eu chego no final da semana, eu pego esse diário para ler. Isso também é legal e também é terapêutico por um outro motivo. Quando eu leio o que eu mesmo escrevi sobre mim, sobre a minha vida, eu percebo coisas que na hora que eu escrevi talvez eu não tenha percebido. Eu percebo coisas, eu processo aquilo de novo. Eu tô de fora olhando para mim mesmo, olhando para minha própria vida, olhando para aquilo que eu escrevi a minha semana toda. Algumas fichas podem cair que não tinham caído quando eu estava escrevendo. Então, por exemplo, eu posso reparar que todos os dias eu tive aquele mesmo sentimento ou aconteceu aquele mesmo tipo de situação. Eu posso perceber que tem um padrão acontecendo na minha vida que eu não tinha nem percebido, né? E aí eu começo a ficar atento. Olha, isso daqui é um padrão. Aconteceu a semana inteira e eu ainda não tinha me dado conta. Eu preciso ficar mais atenta a isso. É um padrão não saudável, que eu não quero que se repita dessa forma. Então, deixa eu entender melhor, deixa eu ficar mais atenta. Para minha próxima semana, o que eu vou tentar fazer diferente, então, para não cair nesse padrão e não repetir isso daqui, né? Por exemplo. Então, essa é uma ótima técnica e vocês podem usar para qualquer coisa do dia de vocês, inclusive para o cigarro. E vocês podem começar a identificar coisas que ainda não foram identificadas. E aí vocês vão conseguir, a partir disso, estar mais atentos. Olha, vou ver isso daqui melhor. Se não conseguir, por enquanto, escrever o diário, não tem problema. Até criar o hábito, às vezes acontece da gente falar, eu não escrevi, não fiz, não deu certo. Começa um passo antes. Tenta toda noite, antes de dormir, mesmo que não vá escrever, repassa o dia. Relembra, como foi meu dia? Como eu passei o dia hoje? Como que eu fiquei? Quais foram os acontecimentos do dia? Como que eu tô agora? Como que tá meu estado?
psicológico, emocional, físico, né? Por exemplo. Então, vocês podem fazer esse repasse mental para começar a criar o hábito também de fazer esse processo toda noite antes de dormir, que a gente chama de higiene mental. Né? Todos os dias a gente faz a higiene física, mas a gente não criou o hábito de fazer a higiene mental, e a gente deveria fazer todos os dias também, para tirar, né? Bom, isso aqui aconteceu, isso aqui não ficou bom, amanhã eu vou ter que parar para ver isso aqui de novo, que tá entalado, tô indo dormir com isso entalado, né? Ah, isso daqui eu não tinha percebido, mas ficou na minha cabeça até agora. Não, um dia teve isso daqui que eu não tinha reparado. Esse processo, gente, de higiene mental, ainda que vocês não façam no papel ali, escrito no diário, já é de grande importância e já dá uma boa limpada e uma boa aliviada. Então, são as primeiras dicas, são as primeiras orientações, são os primeiros questionamentos que eu acho que são de base para trazer para vocês aqui. Reflitam, pensem um pouco, tentem exercitar, tentem colocar isso mais em prática no dia a dia de vocês, para a gente retomar nas próximas discussões, para vocês também trazerem as percepções de vocês, se foi fácil, se não foi, se fez sentido, se não fez, se conseguiu fazer, se não conseguiu, se ficou com dúvida, se fez e percebeu coisas que não tinha percebido antes, enfim. Quem quiser vai podendo trazer essas reflexões aqui, mas o objetivo é dar a base, né, para todos vocês aqui, e vocês no dia a dia tentarem exercitar um pouco mais isso, colocar um pouco mais disso em prática e começarem a entrar mais em contato com quem são vocês. Independentemente do cigarro agora, isso é um passo anterior. Uma hora o cigarro entra na história e a gente lida de uma forma mais específica com ele. Mas se eu não sei quem que está por trás do cigarro, né? Quem sou eu que estou aqui por trás, né? Que estou nesse momento aqui agora fazendo uso disso, a gente também não consegue caminhar muito, tá? O que é importante a gente também prestar atenção? Nós somos especialistas em fugir de nós mesmos, por isso que eu estou incentivando sair do automático, entrar dentro de si, fazer contato e ir para o autoconhecimento. Porque o que acontece? Às vezes, vamos supor, eu tive um dia difícil, um dia estressante. Aconteceu alguma coisa no meu dia que eu odiei, tô com raiva. E aí a gente acha que é melhor fingir que aquilo não aconteceu. Ah, esquece. Estresse, eu não vou ficar pensando nisso, vou fingir que não aconteceu, é coisa negativa, não vou ficar tendo pensamentos negativos, deixa pra lá, segue a vida. A gente tem que tomar cuidado, porque isso não é tão saudável assim. Uma coisa é a gente encarar os fatos, olhar os fatos, entender o que aconteceu, entender que teve um evento no meu dia que me deixou estressado, estar consciente disso. Não, eu estou consciente, eu me estressei, foi isso, eu vou sentar com calma, eu vou olhar para aquela situação, eu vou entender o que foi que me estressou, eu vou entender com calma, com a cabeça no lugar, o que eu posso fazer para lidar melhor com aquela situação. Isso sim é você encarar a situação sem se desesperar e tentar encontrar os porquês e tentar desenhar uma solução adequada. Fingir que não aconteceu e simplesmente tentar esquecer e tirar da cabeça, no final não vai ser saudável. É a mesma coisa, gente,
de eu pegar a sujeira e varrer para debaixo do tapete, né? Então eu não quero ver, eu quero fingir que tá tudo bem. Eu pego toda a sujeira e vou varrendo para debaixo do tapete. Chega uma hora que aquele tapete tá lotado de coisa, já tá saindo coisa pelas beiradas, já não tem mais como fingir que tá tudo bem, não tem mais como esconder a sujeira. Aí aquilo começa a me incomodar, aquilo começa a cheirar mal. E aí eu fico tentando me livrar dessa sensação ruim. O vício, gente, qualquer vício, inclusive o do cigarro, ele está muito associado, muitas vezes, com isso. O vício acaba sendo uma compulsão que a gente desenvolve por uma válvula de escape para não sentir essa coisa ruim toda da sujeira que está debaixo do tapete, né? Então, tá tudo lá debaixo do tapete, eu não superei nada, eu não processei nada, eu não digeri nada, eu não resolvi nada, eu não entrei em contato com nada, eu simplesmente tentei esquecer e fingir que não estava lá, mas tá, né, gente? Mas tá. Seja uma memória, seja um pensamento, seja um incômodo, seja alguma situação da minha vida, externa ou interna, tá lá. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é para essa reflexão da fuga que a gente faz de si mesmo. A fuga que a gente tem em relação aos sentimentos, emoções ou acontecimentos difíceis da nossa vida. A gente acha que para lidar com isso é varrer para debaixo do tapete. E conforme a coisa se acumula, eu preciso de uma válvula de escape. Tá? E aí eu vou tendo aquela falsa sensação de alívio, né? Onde eu vou enganando, né? O cheiro a sujeira tá lá debaixo do tapete, tá cheirando mal, mas eu fico só espirrando perfume para fingir que não, tá cheirando bem. Vamos disfarçar o cheiro aqui e vamos ficar espirrando perfume, né? Para eu ter uma falsa sensação de alívio ou um alívio que ele é imediato, né? Ele é pontual. Mas depois a gente volta para o mesmo lugar, entrar em contato com aquela sujeirada que ficou debaixo do tapete. É por isso que eu falo que quando a gente não faz essa higiene mental todos os dias, quando a gente não observa com percepção aguçada o nosso dia a dia, imagina, gente, o tanto de coisa que a gente vai colocando para debaixo do tapete. É uma coisinha aqui, é uma coisinha que acontece ali, é um negocinho ali. Imagina isso ao longo de uma vida, né? E aí essa coisa toda vai se embolando, eu não vou sabendo o que fazer com isso. Isso começa a me trazer uma série de desequilíbrios, uma série de sintomas, tanto físicos quanto mentais. E aí, a bagunça está pronta. Então, a primeira reflexão que a gente tem que ter para entender como é que a gente chega no ponto que a gente chega, seja de uma doença, seja de um desequilíbrio, ou seja de um vício, a gente precisa ter esse entendimento. Né? Porque todo vício, toda compulsão, ele tem essa função de alívio. Alívio de uma série de coisas que eu vou acumulando, não consigo lidar, não consigo enfrentar, não consigo resolver. Né? Seja algo simples ou seja algo complexo, não importa. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o autoconhecimento,
que é isso tudo que eu falei da gente sair do automático e começar a ficar mais atento a nós mesmos, a nossa vida, a nossa história, ao nosso dia a dia e a nossa caminhada, é um processo infinito, né? Ele começa e ele não tem fim. Geralmente, a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento meio forçado, né? Quando a gente tem um chacoalhão da vida. Quando a gente tem algum incômodo, alguma doença, algum sofrimento, algum acontecimento doloroso, algo que a gente entra ali no processo difícil, aí às vezes a gente percebe que tem que começar a prestar atenção em coisas, precisa brecar, né? Dar 3 passos atrás e entender melhor o que está acontecendo. Então, é um processo infinito, ele começa e ele não tem fim, ou seja, é algo que a gente aprende e a gente pode carregar para o resto da nossa vida. Isso vai, gente, evitar que lá na frente a gente acumule coisas, né? Se eu aprendo a importância disso e eu começo a fazer isso no dia a dia, eu não só começo a ver o que eu já acumulei para limpar e resolver, como eu evito daqui para frente a ter acúmulos e acabar adoecendo e acabar acumulando coisas e desenvolvendo quadros que eu não precisaria desenvolver, porque eu já consigo perceber no meu dia a dia onde está difícil, onde está pegando, o que eu tenho que olhar com calma, o que eu tenho que resolver melhor, onde que eu consigo diminuir aqui o estresse para não ter que fumar toda hora, enfim, tudo isso junto e misturado, né, eu vou conseguindo trabalhar melhor no meu dia a dia. Então é um processo infinito, sempre que a gente se aprofunda, tem sempre uma próxima camada, é como uma cebola, sabe? Sempre que a gente tira uma camada, tem a próxima, e assim a gente vai. É como se fosse uma escadaria infinita. Cada vez que eu subo um degrau, tem outro degrau para eu subir, tem um aprofundamento para eu fazer, tem um entendimento mais profundo para eu ter a respeito de mim mesmo e a respeito da minha vida, do sentido que tem a vida para mim e como é que eu estou vivendo essa vida no dia a dia. E a gente tem que ter, pessoal, intenção de querer isso, de fazer essa busca. Não é algo que eu vou acordar de manhã e naturalmente eu vou estar atenta, eu vou estar observadora, eu vou estar perceptiva, eu vou estar prestando atenção. A gente não é assim. Então a gente tem que, primeiro a coisa, plantar essa sementinha na nossa mente e dizer, não, a partir de agora eu quero cultivar dentro de mim essa intenção do autoconhecimento. Eu quero olhar melhor para mim e para como eu estou lidando com a vida, para entender por que eu estou buscando alívio em válvulas de escape, né? Quais são os gatilhos que são difíceis para mim e eu não estou sabendo lidar e por conta deles eu preciso de outras válvulas. Além de tudo, gente, é preciso coragem, né? É preciso coragem para eu olhar para mim e entender às vezes coisas que eu não queria admitir, né? Que estavam mal resolvidas ou que eu não sei resolver ou que eu não queria ver aquilo e ficar botando a mão naquilo porque é ruim. Sabe aquela história de eu ter uma ferida e eu não querer mexer na ferida porque vai doer? Mas eu só consigo curar se eu colocar a mão, se eu passar remédio, vai dar uma ardidinha, né? Mas eu preciso mexer ali. Então requer intenção, requer coragem, requer dedicação, requer paciência. Isso é, de fato, a primeira lição de todas que a gente daqui para frente vai levar para a nossa vida. Vai ajudar a gente a lidar com uma série de questões. Vai ajudar a gente a entrar em contato com esse nosso vício de fumar e várias outras coisas da vida. Então é o que eu costumo chamar de palestra 2 em 1,
né? Porque não é específico para um tipo de problema, é específico para um padrão nosso de comportamento, né? Então, essa mesma palestra, por exemplo, eu dou para o pessoal que tem obesidade, que tem vício em comer, né? Porque o vício é o mesmo, só muda a porta, né? Alguns entraram pela porta do cigarro, outras vão pela porta do álcool, outros vão pela porta das compras, né? Tem aí os compulsivos em compras, outros vão pela porta da comida. Cada um, gente, busca alívio, busca conforto, busca bem-estar da forma como conseguiu se conectar. Às vezes por um hábito que já estava ali e só foi mantendo, às vezes não, por uma busca intencional, né, de ter de fato algum alívio, mesmo que naquela época fosse inconsciente. Mas hoje o que a gente principalmente precisa entender é isso: o vício, ele se constrói e ele se mantém graças à fuga que a gente faz das questões que acontecem na nossa vida. Esse é o padrão. Então, a primeira coisa é a gente começar a entender: eu fujo do quê? Né? O que eu tô colocando debaixo do tapete e que daí é mais fácil fumar um cigarrinho e lidar com a vida, né? Talvez isso não esteja ainda tão claro para cada um de nós, mas deixem essa dúvida no ar, deixem essa reflexão no ar. Vamos tentando entender, vamos tentando levantar esse tapete, vamos tentando olhar o que tem lá de baixo, vamos tentando encarar. Quando eu me estresso, eu fumo. Então, a partir de agora, ao invés de já imediatamente acender o cigarro, tenta, antes de acender o cigarro, 5 minutinhos antes, falar: tá bom, eu tô com vontade de acender o cigarro, eu entendi por que eu quero acender esse cigarro, eu quero acender esse cigarro agora porque eu acabei de me estressar com isso, deixa eu olhar para essa situação, deixa eu analisá-la melhor, eu vou fumar, não tem problema, mas eu também vou olhar melhor para essa situação, né? Se propor a fazer esse trabalho. Às vezes eu não conecto que eu acabei de me estressar e vou acender um cigarro. Às vezes é puro hábito, né? Nada aconteceu, mas eu acordo de manhã todos os dias e acendo um cigarro. Tá bom, continua acendendo o seu cigarrinho, mas fica mais atento. Como que eu acordei? Que pensamentos vieram na minha cabeça? Como que tá meu corpo? Deixa eu respirar, deixa eu fazer uma respiração profunda antes de acender esse cigarro, mesmo que seja por hábito. Deixa eu me observar, né? Se eu entender melhor como é que como é que tá meu corpo, e se eu der uma voltinha no quarteirão e der uma respirada fundo, será que eu consigo ficar sem esse cigarro? Será que eu consigo deixar esse cigarro para fumar daqui 1 hora? Começar, gente, a sair do automático, prestar mais atenção. É assim que se lida com qualquer tipo de hábito e com qualquer tipo de vício, tá? A primeira coisa é auto-observação. Então, quem puder, faça o exercício do diário. Quem puder e não quiser escrever, não quiser fazer o exercício do diário, faça o exercício da auto-observação, da higiene mental, pelo menos à noite, quando deitar, e pensar melhor no seu dia a dia. Vejam que tipo de reflexão vai surgindo para vocês. Tentem colocar isso um pouco mais em prática, tá? E a gente vai aguardar para a próxima palestra para ver como é que vocês se sentiram, e eu vou trazer um próximo tema. Algumas pessoas, quando começam a fazer esse olhar para si mesmas e começam a identificar uma série de coisas, elas percebem que elas gostariam de fazer uma terapia, elas querem um acompanhamento individual, psicológico, para trabalhar especificamente as questões dela, né, emocionais, da história de vida dela. Aí, isso vocês podem fazer em paralelo,
toda semana. Vocês podem marcar consulta, semanalmente vocês podem fazer, ou quinzenalmente, vocês podem combinar. Aqui o objetivo é a gente oferecer essa orientação mais geral, em grupo, né? Individualmente, quem sentir falta de mais suporte vai fazer um acompanhamento individual, e em paralelo eu vou trazendo essas dicas, essas palestras e essas discussões aqui. O meu objetivo é o seguinte: se eu sair daqui plantando uma sementinha na cabeça de vocês, fazendo vocês questionarem, pensarem sobre coisas que vocês ainda não tinham pensado, aí eu cumpri o meu papel. E cada um vai conseguir fazer essa caminhada e a gente vai aumentando, ampliando a visão. Obrigada, pessoal! Grande beijo para vocês!